Finalzinho, quero dar uma saudação para o nosso pastor. Tem algumas coisas que vão acontecer aqui durante o decorrer desse culto, mas eu acredito em algo poderoso sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Ensina ali o Thaleson ele colocar o fundo musical ali. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Você vai abrir Hebreus capítulo 12 e no próprio versículo 1 mesmo, acompanhando o versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Essa noite eu não quero, dar uma de pregador pentecostal. Eu quero te ensinar uma coisa muito importante, porque, claro, nós que somos pentecostais, nós gritamos mesmo, a coisa vai Eu vou tentar, né? Fiz uns estudos aqui que eu gostaria que você imprimisse no seu coração. Que você colocasse no seu coração essa palavra. Nós somos motivados por exemplos. Pessoas de Deus não são o nosso foco, são a nossa referência. Para achar a igreja evangélica Reino, qual é a referência para achar a igreja? Mercearia o quê? Supermercado. Não rebaixa o homem, não. Para achar a igreja, qual é a referência? Supermercado. Coelho. Supermercado Coelho é o foco? Se você chegar no supermercado, você chega na igreja? Não. Se ela é a referência e não o foco. Você pode estar sentado do lado de uma grande referência de Deus, mas não é o foco. A igreja precisa aprender uma coisa: quando você tiver qualquer situação que você não se agradar no meio da igreja, não coloque essa situação como foco. Ô pastor Lucas, eu fico aborrecido com pessoas que saem da igreja porque o irmão não deu a paz do Senhor. Porque passou na porta, o obreiro talvez que não está naquele dia bom, às vezes ele não deu aquele abraço para você, não deu aquela atenção. Eu não vou mais na igreja, não quero mais saber de Jesus. Porque eu comecei a namorar. Rapaz, quer me deixar brabo? É namoro de jovem, que começa, daqui a pouco termina. Um dos dois não passa mais a frequentar a igreja, porque não vou frequentar a igreja porque aquele cavalo está frequentando. É difícil, porque as pessoas elas estão colocando o foco em coisas. O foco nunca foi coisas, o foco é Jesus. Podemos olhar para a pastora Adriana, podemos orar para a diaconisa Té, diaconisa Edilza, o diácono Antônio, o pastor Lucas, os meninos que tocaram aqui, e ver eles como referência de uma vida cristã. Mas eles não são foco. Porque talvez você pode encontrar um desses meninos fazendo alguma coisa que não está pautado na palavra, e você vai se escandalizar e falar: eu vi Eduardo lá traindo a mulher dele. Amarrado, Eduardo, em nome de Jesus. Amarrado. Aí eu não vou mais na igreja porque eu vi Eduardo lá fazendo coisa. Rapaz, para com isso. Pessoas que saem da presença de Deus por causa de outras pessoas é porque nunca esteve por causa da pessoa de Jesus. Nós estamos aqui como pastores dessa cidade, como levitas, é para introduzir em você, para que
crie uma paixão, não é como o irmão acabou de falar aqui, gente. Todas essas palmas, todo esse avivamento não é para mim, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A referência foi Ele, mas o alvo é Jesus. As pessoas estão colocando o alvo como no pastor. O pastor não falou comigo, não mandou uma mensagem. O pastor não me liga mais, não me ama mais. Para com isso. Tem 20 anos que eu estou na presença do Senhor. Eu fui rejeitado de todas as formas que você pensou. Quando eu fui levantado como presbítero da casa do Senhor, houve briga dos obreiros que disseram: esse menino é muito novo, eu estou aqui há 20 anos como diácono, estou esperando a minha consagração de presbítero e não chega, e esse menino chega e já senta na janela. Aí o pastor que me pastoreava falava bem assim: não é por causa do tempo, é por causa do chamado. Então você tem que colocar algo. Eu poderia ter saído da igreja naquele dia por causa da briga. Gente, foi briga mesmo, um empurrando o outro, uma coisa vergonhosa. Mas eu permaneci no meu lugar, eu permaneci naquilo que Deus tinha falado comigo. A única voz que eu ouvi naquele momento assim, falando: caramba, eu vou sair daqui envergonhado porque eles estão brigando e o pastor presidente vai ouvir a discussão desses obreiros mais velhos, eu vou ficar todo chateado. Porque quem me indicou foi o meu pastor. Por quê? Porque desde o momento que eu me converti, eu não recebi, eu me entreguei. É diferente. Nós às vezes, quando queremos ministrar algo em vocês, nós temos essa maneira de falar: receba, receba. E a onda agora não é receber, a onda agora é pedir para que você se entregue. Porque se você não se entregar, você nunca vai estabelecer ou vai conhecer o que Deus tem para a sua vida. Porque qualquer coisa, um namoradinho, uma namoradinha, uma amiguinha, uma amiguinha que você ficava lá, um coisinho, um olhar, vai tirar você da presença do Senhor. E você não pode negociar essa presença de um sacrifício que foi gerado por mim e por você. E pior ainda que eu vou falar: nem eu e nem você merecíamos isso. Nem eu e nem você merecíamos isso. E nós sentamos na cadeira, levantamos o nosso nariz como se Jesus fosse um favor servir a Ele. Como se, sabe, nós estamos hoje negociando tanta presença do Senhor. Gente, o Atraídos pelo Fogo foi constituído no coração de Deus para que você receba algo da parte dele. Mas não é apenas a unção de pular, cantar, cair no chão, sapatear. Isso é legal, isso é bacana, isso é de Deus. Mas é muito mais, é dar uma resposta a uma unção que você recebe. Porque a segunda-feira vai chegar. A maioria de vocês vão enfrentar trabalhos, dívidas, vão enfrentar amigos, colegas, inimigos. O que você vai fazer com essa unção que está sendo derramada? Como é que você vai responder a isso? Então, eu quero deixar algo aqui, porque Hebreus, o próprio apóstolo Paulo, quando ele estava falando aqui, testemunhando sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, falando sobre Sara, falando sobre Jacó, falando sobre Moisés, falando sobre Baraque, Gideão. Ele estava testemunhando de homens que venceram pela fé. Homens que foram apaixonados por Deus. Sabe quando você encontra uma pessoa apaixonada? A pessoa apaixonada, ela é diferente. Não é religiosa. Uma pessoa, um homem, uma mulher apaixonado, ele é diferente. Ele anda diferente, seu comportamento é diferente, a sua fala é diferente, o seu olhar é diferente. Ele tem medo de falar qualquer coisa que venha ofender aquilo que ele carrega. Porque a morada do Espírito Santo de Deus é você, segundo a Bíblia. E às vezes nós falamos assim: eu quero ir à igreja. Qual é o endereço da igreja que você congrega? Rua Pinheiros 502, bairro Leonório 1, em frente ao supermercado Coelho. Mentira. Aqui não é o endereço da casa de Deus.
Aqui é o endereço de um lugar que foi preparado como casa terrena para a manifestação do corpo. A casa de Deus é você, o endereço de Deus é você. Quando você chega na casa de alguém, o endereço de Deus chegou. Quando você chega para ministrar em alguém, a igreja de Deus através de você chegou. É você o representante. A Bíblia diz que você é o embaixador de Deus nas regiões. Se nós somos embaixadores de Deus nas regiões, não adianta você falar que você é baiano, que você não é baiano. Não adianta você falar que você é mineiro, que você não é mineiro. Não adianta você falar que eu sou capixaba, que eu não sou capixaba. Eu sou cidadão do céu. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu tenho a ver com a morada lá que vai manifestar para voltar, para ter a nova Jerusalém como morada eterna. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós não temos nada a ver com essas coisas daqui da terra. É por isso que nós às vezes batemos cabeça com coisas terrenas, porque a Bíblia diz que aqueles que são do Espírito entendem as coisas do... Aqueles que são os carnais são carne mesmo, fica na carne, não entende nada. Briga por qualquer coisa, bate de frente por qualquer perda. E aí o apóstolo Paulo diz assim: portanto nós também, porque estamos rodeados. Ele falava de Noé, ele falava de Moisés, ele falava de Abraão, ele falava de Jacó, ele falou de um monte de gente que venceu pela fé, de um monte de gente que ele poderia bater no peito e dizer assim: esses homens, ou algumas mulheres, ou essa mulher, Sara, são exemplos de fé e de caminhada que eu posso colocar na minha vida. E ele disse assim: depois disso, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande testemunha, nuvem de testemunha, deixemos o embaraço. Acabei de falar isso agora. Tem gente embaraçada demais, gente trançada com Deus, não consegue se envolver naquilo que Deus tem para a tua vida. Tá bom ser membro da igreja? Tá bom você ser simpatizante, visitante? O mundo é melhor? Faz igual aquele camarada lá, que não sei se era Guina, não sei se ele era o Guina. Uma vez que eu chamei ele para pregar, não sei se era Guina, se não era, mas uma coisa ficou gravada naquilo que ele falou. Tá bom do jeito que tá, então fica. Porque se você quer algo diferente, se prepara para se transformar em um homem diferente. Se eu der o microfone para o pastor Lucas, eu não conheço o testemunho dele, mas ele vai falar algumas coisas que ele fazia, que hoje ele se arrepende e tem nojo. Se eu der o microfone para os meninos aqui que cantam, não sei se aqui já fumou maconha, se já cheiraram, se já prostituíram, se foram homossexuais. Aqui tem uns 4 aqui que Jesus libertou dessa prática, né? Não importa. O que nós estamos falando é que o embaraço, o pecado, que tão de perto nos rodeia, paralisa algo, paralisa um propósito sobre a sua vida, paralisa. Se o apóstolo Paulo teve a capacidade de chamar esses homens e mulheres, que eles são testemunhas, e que eles são, se o apóstolo Paulo teve a capacidade de falar que esses homens e mulheres eram exemplos de fé, e que através do exemplo de fé deles, ele iria caminhar no mesmo caminho, ele quis dizer que você pode ser um exemplo de fé para alguém. Deus pode te levantar você dentro dessa cidade para você ser um exemplo de fé para a tua família. O problema é que a esposa quer que o marido se converta primeiro para ela se converter. Ela não quer pagar um preço de fé. O problema é que o esposo quer que a esposa se converta para que ele tenha um exemplo de fé. O problema é que o filho espera a mãe e o pai para se converter. Quantos jovens tivemos aqui que os pais se levantaram, uma fúria dos infernos, e a gente ensinando jovens: ore, 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 porque a Bíblia diz que Jesus disse assim, que os nossos maiores inimigos iriam se manifestar dentro da nossa própria família. Falando, jovens, continuam orando. Sabe o que eles fizeram? Foram para luzes.
Saía do culto, ia para o carnaval do diabo. Saía daqui, ia curtir os bailes funk aí. Esses bailinhos funk vagabundo aí. Eu vou falar a verdade, esses lugarzinhos aí onde está rolando festinha, que o diabo nem prazer de ficar lá tem. É tanta sujeira que nem lá ele gosta de ficar. Aí você pergunta pro diabo, por que você não gosta de ficar lá? Porque aquilo já é meu, eu estou na porta das igrejas, eu estou no primeiro branco, tentando tirar as pessoas da presença de Deus. O foco do diabo não é fazer você sair da igreja. Você pode até ficar dentro da igreja. O foco do diabo é paralisar o que Deus tem para a tua vida. Se ele paralisa o que Deus tem para a tua vida, você vai deixar de ganhar as almas que foram computadas para Deus para a tua vida. Talvez Deus só colocou uma alma para você. Eu lembro na primeira vez que eu vim para Pedro Canário, fiquei aqui, acho que eu fiquei aqui, foram 6 meses a 7 meses. Morei aqui com a minha esposa. Tivemos um problema familiar, minha esposa teve que voltar. Fiquei mais ou menos 2 meses aqui, pastor Lucas, esperando alguma coisa, um milagre para que ela retornasse. Aí quando eu vi que ela não iria retornar, falei, vou embora. Comecei a juntar as coisas, a fazer as malas para poder ir embora, juntar as minhas coisas para esperar o caminhão para levar. Só que eu estava com uma obra, uma pequena obra. Essa pequena obra tinha poucas pessoas. E eu coloquei no meu coração, Senhor, um dia eu retornarei na cidade de Pedro Canário para começar a obra que o Senhor, para terminar a obra que o Senhor iniciou sobre a minha vida. Para deixar um legado, para deixar algo, para que as novas gerações dê continuidade àquilo que o Senhor iniciou sobre a minha vida. Fiz uma promessa para Deus e cumpri, graças a Deus. Retornei para a cidade. Mas, durante esses quase 7, 8 meses, tinha um rapaz chamado Diguinho aqui. Quem ganhou ele foi minha esposa. Ele estava traficando drogas na porta da casa dele, na porta. A minha esposa entrando no momento de oração, a gente conversava com ele, minha esposa conversava com ele, falava do amor de Deus para ele, até que um dia ele todo tatuado, muito respeitado aqui dentro, porque ele era usado pelo diabo. E um dia ele entrou dentro da igreja, a gente estava orando, minha esposa estava pregando, ele não aguentou, aceitou a Jesus. Só que não foi aceitar Jesus de qualquer maneira, dele aceitar como muitos fazem por emoção e retorno. Existia um vazio dentro de Rodrigo. As drogas, o dinheiro que ele ganhava fácil não preenchia aquilo. E ele começou a buscar. Eu tinha as orações pela madrugada e ele chegava lá, era o primeiro a chegar lá e estava orando comigo, mas só que estava na hora de eu ir embora. Eu levantei as mãos e falei assim, Senhor, o que eu vou fazer com o Rodrigo? Eu não conhecia pastores nenhum aqui na cidade. Poucos pastores, 1 ou 2. Aí o Espírito Santo de Deus falou bem assim, só trouxe você aqui para batizar ele. Ele chegou na minha casa para tomar um café, que ele ia todo dia na minha casa, minha esposa já tinha ido embora para Vitória. Eu tomando um café com ele, falei, Rodrigo, eu preciso te batizar. Ele falou, pastor, preciso te batizar. Ele já sabia que eu ia embora. Eu preciso te batizar e queria, cara, que te dar um discipulado aqui agora. E comecei a discipular ele 2, 3 dias, 4 dias. Daqui a pouco, de uma hora para outra, apareceu umas 2 irmãs lá, uma irmã lá na minha casa na hora. Peguei uma bata branca, vamos para o Rio Itaúnas agora que eu vou batizar ele. Descemos, essa jovem que hoje é uma mulher e esse jovem que hoje é um homem, descemos para o Rio Itaúnas. E naquele rio enorme, na época batizamos o Rodriguinho sozinho ali, deu aquele abraço. Passou-se um tempo, mataram ele. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Jesus. A história que me contaram é que na hora que os caras entraram para matar ele se escondeu debaixo da cama. E ele ouviu uma voz dizendo, não se esconda, você vai para casa. Ele saiu debaixo da cama, ficou de joelhos, esperou os caras entrar. Quando os caras entraram, ele caiu de joelho. Quando eu recebi o telefonema, eu estava numa festa de aniversário da minha neta. Ele, pastor, mataram o Rodrigo aqui. Eu chorei, minha esposa chorou. Aí o Espírito Santo de Deus entrou numa intimidade comigo e falou, calma.
você cumpriu o seu propósito com ele. O diabo toca na carne, mas não toca naquilo que é mais precioso do homem. Eu não quis vir para Pedro Canário para participar de velório e tal. E já estava na Assembleia de Deus. O pastor já estava cuidando dele. A família me ligando. Até hoje encontrei um primo dele que vive essa palavra assim, pastor Luiz, eu louvo muito a Deus pela vida do Senhor e da sua esposa. Hoje eu só estou na presença do Senhor porque eu sei que um dia eu vou encontrar meu primo lá. Porque Jesus fez uma obra na vida daquele homem, na vida daquele rapaz, que eu vi fazendo, eu vi quem ele era e vi como ele era na presença do Senhor. Hoje eu sirvo ao Senhor, pastor. Ele foi na minha casa quando eu era na piscina. Sentamos, conversamos. Aí eu digo para vocês, o tempo que você está perdendo, as pessoas estão morrendo. O tempo que você está perdendo de não viver aquilo que Deus tem para você. Eu vim para Pedro Canário, larguei casa, larguei emprego, larguei tudo, só para vir batizar Rodrigo. E voltei para casa. Minha esposa tinha voltado porque nós passamos por um problema familiar. Quando o apóstolo disse assim, nós estamos rodeados com um grande testemunho, deixamos todo o embaraço, todo o pecado, e de tão perto nos rodeias, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Corramos com paciência. Essa paciência significa que Deus colocará tudo no seu devido lugar. Quem foi levantado para ser pastor com paciência, você será um pastor. Quem foi levantado para ser um evangelista com paciência, você será um evangelista. Quem foi levantado para ser uma intercessora com paciência, Deus vai te levantar como uma intercessora, como levita, como missionário, como missionária. No momento certo, Deus vai mexer toda a estrutura da sua vida. Aí você vai olhar lá atrás, meu Deus, como eu era e como eu estou hoje. Então nós temos esse mover, assim, sei lá, de nós não sermos o foco, mas sermos a referência. Foram heróis da fé, que pregamos quase todos os dias sobre eles nos nossos cultos. Heróis que carregaram histórias de milagres. E quando nós falamos milagre, não estou falando de milagres, gente, de paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Pode acontecer, isso pode. Mas o maior milagre é a verdade sendo pregada e você sendo transformado pela verdade. É melhor você não ser curado da cegueira, você que é cego, mas ir para o céu. E lá não ter mais cegueira nenhuma de que você enxergar e ir para o inferno. O inferno é real, gente. Sabe, as histórias têm sido contadas para que possamos aprender com elas e sermos fortalecidos com outros que passaram e que viveram as jornadas. Sabe, pastor Lucas, eu sei que tanto o Senhor quanto nós, os meninos aqui, nós queremos marcar nossa geração. Nós queremos deixar um legado amanhã para esses jovens, para esses meninos, essas crianças, que se vocês pais não cuidarem em tirar o celular da mão deles, para que eles prestem atenção nessa nova geração, se der tempo, que eu acredito que não vai dar tempo, eu acredito que não vai dar tempo, também não é sobre a minha crença, não tem nada a ver, estou falando sobre aquilo que eu acho, porque tudo aponta para a volta do Messias, tudo aponta para a volta de Jesus. Você pode planejar a faculdade do seu filho, você pode planejar tudo para o teu filho, mas talvez não vai dar tempo para nada, porque Jesus está voltando. Os sinais, ele disse que os seus sinais era a prenúncia da sua volta, as dores de parto. E ele disse uma coisa muito interessante que está acontecendo em todo mundo, e que o diabo está tentando fechar as portas dos países para que o evangelho não seja pregado. Ele disse assim: mas quando o evangelho do reino for pregado, aí virá o
fim. É por isso que a maior responsável de trazer Jesus de volta se chama a igreja. Porque se você não pregar, você vai ver pedra clamando, você vai ver pedra pregando. Eu não sei de que Jesus quis falar, literalmente ou simbolicamente, mas eu estou vendo muita coisa estranha acontecendo, que está acontecendo para que as pessoas comecem a ter temor, porque Jesus está voltando e você tem que ficar ligado, porque na hora que Jesus voltar a arrebatar, meu irmão, você vai procurar lá na Assembleia de Deus em Ação, você não vai encontrar ninguém, talvez algumas pessoas lá, que não levaram a sério a coisa. Talvez você vai chegar aqui, vai abrir o portão, não vai encontrar ninguém aqui, vai encontrar talvez algumas pessoas que só foram participantes, não foram membros, não foram realmente aquelas pessoas que viveram a sua fé voltada. Vai encontrar, vamos fazer uma oração aqui, já era. Começou a era do anticristo. Alguém me perguntou falando assim, mas pastor, o anticristo ainda está para se manifestar ou não? Gente, já temos o anticristo. Todos aqueles que são contrários a Cristo é anticristo. O anticristo é todos aqueles que são contrários a Cristo. Tem pessoas aqui dentro que é anticristo. Sabe por quê? Porque vai terminar esse culto, você vai procurar alguma coisa do pecado para poder fazer. E quando você faz, quando você se joga ao pecado, você está dizendo, eu não quero o Senhor. Eu já fui um anticristo. Eu vinha para cá, daqui a pouco ia para o forró. Eu já fui um anticristo. Eu vinha lá, levantava a mão, chorava, me arrependia. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Daqui a pouco chegava um amiguinho, vamos ali no bar ali, vamos ali atrás de umas garotas ali. O anticristo. Tudo aquilo que se opõe à palavra é um anti. Então, hoje eu quero falar sobre homens de fé. Vou demorar não, gente, é tão rápido isso aqui. Como é possível mudar o curso, sabe, gente, das nossas histórias, de história de outras pessoas, se tivermos fé, fogo e paixão. Se tivermos fé, fogo e paixão, sabe? Eu particularmente, eu gosto muito de ler de histórias sobre homens e de mulheres avivalistas, pastor Luiz. Eu busquei algumas coisas aqui de homens que mudaram a história da sua geração. O avivamento, né? Homens que incendiaram a sua geração. Hoje nós estamos divididos por placas de igrejas. Como eu contei aqui na abertura do primeiro Atraídos pelo Fogo, tinha um jovem que estava querendo tocar bateria na nossa igreja, na época que nós não tínhamos baterista. Aí alguém chegou e falou assim, pastor, tem um pastor lá que tem um baterista e que pode dar aula. Quando o pastor perguntou, quem é? De qual igreja é? Ah, aquela igreja usa bermuda. Não queremos eles aqui. Aquilo que a gente chegou nos meus ouvidos, aquilo doeu o meu coração. Aí eu penso assim, que visão ignorante, né? Que visão é essa de que você não pode ajudar uma outra pessoa porque não faz parte do mesmo segmento? Se chegar um católico aqui, querido, qual é o problema de eu ensinar ele a tocar violão? Qual é o problema? Qual é o problema de eu me envolver com ele, mas não abandonar a minha fé e nem os meus costumes? Só que tem gente que extrapola as coisas, não tem entendimento nenhum. Só que eu gosto de saber, de ler de homens que fizeram uma diferença. História de homens comuns que ousaram viver o extraordinário. Homens comuns que ousaram viver o extraordinário. Eu falei aqui sobre, deixa eu ver se eu acho ele aqui, sobre Moody, do século XIX. Moody era um sapateiro, homem matuto, cresceu no meio evangélico, mas não tinha instrução nenhuma da Bíblia. Ia para a escola bíblica dominical, mas não tinha entendimento nenhum da Bíblia. Mas ele se apaixonou por Deus. Vocês não entenderam, gente. Quem eleva seu nível de paixão tem acesso de coisas que outras pessoas normais não têm. Um homem que não sabia ler direito começou a ter acesso espiritual da parte de Deus. Um sapateiro, um simples sapateiro, que tinha uma vida dedicada de oração,
uma vida dedicada à presença do Senhor, foi um dos maiores evangelistas da sua época. Ele ganhou mais de 500 mil almas. Rapaz, é muita coisa. Elevou o seu nível de paixão, marcou sua história para sempre. Não está na palavra, porque o Atos dos Apóstolos é o único livro que não foi dado amém. O Atos dos Apóstolos é o único livro que está em aberto, que ainda está contando a minha trajetória e a tua. O Atos dos Apóstolos está dizendo Atos dos Apóstolos, segmento, continuação. O que o pastor Lucas agora está fazendo em Pedro Canário? O que a banda Fé de Jó está fazendo em Pedro Canário e em outras regiões? Está contando. Ganhamos, eles estiveram na igreja evangélica Reino, louvaram, adoraram ao Senhor, e vidas foram impactadas pelo louvor que saiu da boca deles. Eles glorificaram ao Senhor. Está tudo sendo escrito na memória e no coração de Deus. Aí você encontra Moody, um camarada que era apaixonado por Deus. Foi-se. Você encontra Hudson, um missionário inglês que viveu na China por 51 anos. Esse homem discipulou cerca de 800 pessoas, enviou 800 missionários para ganhar a sua geração da sua época. Hudson usou impactar uma nação. Ele fez até o dia que Deus o chamou, e até hoje o nome dele é lembrado como um avivalista, como um homem que foi apaixonado por Deus. Eu quero falar aqui sobre Jonathan Edwards, outro avivalista. Eu quero falar aqui sobre Jerônimo Savonarola, outro avivalista. Mas um que me chamou a atenção foi Jonas Canos. Rapaz, esse aqui me surpreendeu. Ele vivia uma vida de oração tão intensa, que quando a sua esposa chamava ele para comer, ele dizia: como que eu posso comer se o povo que eu estou pastoreando está gemendo? O cara orava dia e noite. A esposa dele trazia um prato de comida para ele, falava: amor, come. Ele falava: eu não posso comer enquanto Deus não fazer a obra. Só que nesse tempo de paixão está sendo esquecido. Esse tempo de entrega está sendo esquecido pelos cultos da vitória, pelos cultos de recebimento. Receba aí a tua casa, receba aí o problema sendo resolvido, recebe aí. Não, quer dizer, esse tipo de situação já está sendo esquecido. Ele orava 3, 4, 5 horas por dia, até que a glória de Deus o visitava. Uma das frases muito conhecida por ele no livro da fé, no livro Heróis da Fé, é: ah, Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Em 1559 também ele liderou a reforma religiosa. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Neste momento do período desse ano de 1559, a Escócia estava em guerra com a Inglaterra. E a rainha da Inglaterra escreveu uma carta dizendo assim: eu tenho mais medo das orações de John do que um exército de 10 mil homens da Escócia. Você imagina você mudando a história da sua região, um cara que tinha uma vida dedicada a uma paixão intensa por Deus, o seu país entra em guerra com outro país, a líder do outro país diz assim: eu tenho mais medo das orações de John do que um exército de 10 mil homens que vem da nação dele. Eu creio que Deus vai levantar homens igual a John aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Que vai causar terror no inferno, que
que vai causar terror no inferno. Oh Deus, que os homens de hoje sejam igual ao de Elias, na época de Elias, que quando aqueles profetas de Baal, de Aserá, vieram para confrontar, não a Elias, mas o Deus que Elias servia, Elias, com toda a calma e tranquilidade, que tinha intimidade com Deus, promoveu um desafio para saber qual é o Deus que falava, qual é o Deus que se manifestava. Não estou dizendo aqui que você tem que sair provando nada. Estou dizendo aqui que quando você estiver encurralado por qualquer situação que Satanás se levantar contra a tua vida, conte com Deus. Conte com a intimidade que você tem com Deus para fazer a diferença. Foi isso que Elias teve. Pode embebedar o altar, pode colocar muita água, pode colocar muita água, porque os deuses de Aserá, o Deus de Baal, o Deus de Aserá não responderam. Eles ficaram se mutilando meio-dia, se batendo, e nada dos deuses deles se manifestar. Mas quando chegou a hora de Elias, caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que a Deus. O povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias mexeu em uma geração que cocheava dois pensamentos. Não tenta fazer algo impossível. Existe uma coisa impossível. Nós falamos assim, a Bíblia diz assim que nada é impossível para Deus, amém? Mas existe uma coisa que é impossível para Deus. Existe algo que é impossível para Ele: servir a dois senhores. Não adianta você coxar dois pensamentos. Não adianta você ouvir uma palavra, ser tocado, e amanhã você fazer tudo errado lá fora. O pecado é fácil, gente. O pecado atrai. Homens como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se dobraram a um sistema que foi levantado para que ele se dobrasse, para que ele se curvasse diante daquele pedido maldito de adoração ao homem. Homens como Daniel, que não precisou conviver ou viver no sobrenatural, colocando assim: olha, Deus está se manifestando, olha, Deus está falando diretamente com Daniel. Não, Daniel simplesmente tomou a decisão de não se contaminar com as coisas e com a comida da Babilônia. A decisão não cabe a apenas um nível espiritual de dizer: olha, Deus tem que se manifestar para mim para dizer que isso aqui é coisa do diabo. Não, é uma decisão que você tem que tomar, de você falar: não, a partir de agora eu vivo aquilo que Deus tem para a minha vida. É uma decisão a ser tomada. Uma decisão como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo que possa custar a minha vida, eu decido obedecer aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. O sistema, gente, seja ele o pecado, seja ele o mundo, sempre vai nos pressionar a sempre tomarmos decisões coxadas em dois deuses. É por isso que Jesus, na sua palavra, disse assim: sim, sim, e não, não. Não tem negociação, gente. Não tem nada de você ficar negociando com coisinhas, com brincadeirinhas. É tomar o chamado sobre você. Se todos pudessem entender o que Deus tem para cada um aqui, queridos, eu não demoraria de sair dessa casa, de sair desse ponto e ir para um lugar muito maior, porque se você entendesse o que Deus tem para a tua vida, você se levantaria num propósito específico para ganhar vidas tocadas pelo Espírito. Porque quando você fala, não é você falando, é o Espírito falando, porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado não é você, mas é o Espírito que habita em você. Só que o problema, nós não queremos essa responsabilidade. Nós não queremos viver essa vida como esses homens avivalistas viveram, esses homens que transformaram a sua geração.
quem será você daqui a alguns anos, quando você te partir dessa terra? Será que algumas pessoas vão lembrar de você como uma pessoa de Deus? Será que você será lembrado como o apóstolo Paulo lembrou de homens aqui? Ou será você só será lembrado no Facebook lá? Seu Facebook vai estar aberto. Como eu fui dar parabéns para um camarada que já morreu no meu Facebook, aí alguém botou assim: pastor, ele já faleceu. E eu nem sabia como tinha falecido. Que aparece na notificação de parabéns do aniversário, eu coloquei lá parabéns. Aí o pastor, o rapaz já morreu. Eu falei: oh meu Deus, já morreu, vai com Deus. Mas não, marcou o quê que ele marcou? Marcou nada. Ele não era cristão, ele não estou dizendo aqui que a glória seja nossa, mas estou dizendo aqui que a referência sobre a vida que nós levamos conduz outras pessoas a querer caminhar também. Deus não vai vir aqui se manifestar a gente com fogo. Não, Deus não vai vir aqui, olha, eu sou Deus, tal. Ele pode fazer isso, se Ele quiser Ele faz isso. Mas a referência como igreja somos nós. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus em você. Será que se as pessoas olhar para você vão ver Deus em você ou vão ver o diabo? Será que essas pessoas falam: cara, eu quero ser igual o Léo, eu quero andar como o Léo anda, eu quero usar até as roupas que Léo usa? Eu já contei isso aqui, que eu andava com um pastor. Esse pastor era manco. Ele andava assim, ó. E eu andava tanto com ele, ele era tanta referência a mim, que eu também comecei a andar assim, ó. E ele andando na frente, ele andando assim. Alguém chegou para ele e falou: ô irmão Luiz Alberto, você está com algum problema na perna? Eu falei: não, estou bem, é. Eu falei: tá bom, falou nada não. Aí tá o pastor lá evangelizando, tá eu andando desse jeito. Aí um dia, Luiz Alberto, não era diácono, não era nada, apenas seguindo o meu propósito. Um dia ele falou: irmão Luiz, você está andando igual o pastor. Você está andando manco. E o pastor tinha uma deficiência na perna, que ele andava assim, ó. Até hoje, a gente encontrou ele esses dias, um ano atrás. Hã? Esses dias, um ano atrás, um ano atrás. Você passa a ser referência. Jovem cheio do Espírito Santo, que outros jovens vão ver referência. Mas daqui a pouco você está aqui na igreja: nossa, aquela jovem, ele pula, sapateia, ajuda a pastora, ajuda a diaconisa, ajuda todo mundo, limpa a igreja, é uma boa obra. Daqui a pouco está lá um carro de som e está lá. Que referência é essa? Meninas que vêm para cá e tal, Espírito Santo e aquela coisa. Daqui a pouco, cadê? Some, desaparece com 1 mês, 3 meses, 4 meses sem vir na igreja. Aí quando vem aqui, vai entender umas coisas dessa? Vocês querem imitar essas pessoas? Vocês desejam imitar essas pessoas? Mas também vocês não querem imitar também quem está no fogo de Deus. O que adianta você falar: eu não vou imitar, não quero ser igual a Teia? Desculpa, Tateia, não tem nada a ver com você. Eu não quero ser igual a Teia. Mas também você não quer ser igual a pastora. Eu não quero ser igual a Teia, mas também você não quer ser igual a diaconisa. Agora eu vou mudar para você não ficar com raiva de mim, Teia. Eu não quero ser igual a pastora, mas eu quero ser igual a Teia. A pastora dá uns vacilos, a Teia não dá, eu quero ser igual a ela. Eu quero andar igual a ela. Eu quero usar esse vestido aí, arco-íris. Eu vou usar assim, vou comprar um vestido igual a ela, assim, quero andar igual a ela. Eu quero ser discipulado com ela porque o maior discipulado é uma referência que você tem de Deus, pelo nível de paixão estabelecida, meu irmão. Se você ora a Deus, a pessoa vai orar. Eu gostei dos meninos, os meninos chegaram aqui, já chegaram, colocaram aparelhar, chegaram mais cedo, botaram o negócio. Daqui a pouco lá em cima eu estou vendo uma fumaça subindo sobre a nave da igreja. Porque quem é espiritual entende as coisas do... Estou lá tomando banho e estou sentindo uma fumaça subindo no nível da igreja. Quando eu desço aqui, os meninos tudo de joelho ali orando. A
Aí, escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Vocês nem sabem disso. Nós não temos esse costume de chegar na igreja. São poucos aqui que tem. De chegar na casa de Deus, no lugar que você vem, com reverência você fala: Senhor, o culto tem que me quebrar. Eu não quero sair daqui sorrindo, não. Quero sair daqui chorando. Me arrebenta hoje. Não me agrada não, Senhor. Porque isso aqui não presta. Bate aqui, bate. Bate até vou falar, ai, bate. Isso é carne, gente, isso é carne. É como a pastora falou aqui, você não tem asinhas ainda não. É um estralar de dedo, você volta para o mundo e volta pior. A Bíblia diz que você... Bem que o pastor Levino falou ontem. Muito bem, pastor Levino, não sei se ele está vendo a live. Muito bem. A palavra desviado virou um apelido muito bonitinho. Aquela pessoa não está mais na presença do Senhor, é um desviado, muito bonitinho. E aí, meu irmão, Pai do Senhor? Não, Pai do Senhor coisa nenhuma não, eu sou desviado. Não, você não é desviado, você é casa de demônio. Essa é a realidade da Bíblia. Saiu da presença do Senhor, virou casa de demônio. A Bíblia fala que os demônios saem, vão para lugares, não encontra lugar, volta para a casa de origem. Aí ele vem trazer uns amiguinhos da quebrada para você. Uns amiguinhos do tráficozinho lá. E os amiguinhos é um pior do que o outro. Aí a Bíblia fala: o estado do miserável passa a ser mais miserável. Apelidinho muito bonitinho, desviado. Não é desviado não, é casa de demônio mesmo. Isso aqui não brinca com isso aqui não, gente. Não brinca de ficar navegando na internet quando você vê alguma coisinha lá. Oh, mistério. Tá amarrado, Satanás. Mas eu vou dar uma clicadinha aqui só para me dar uma olhadinha, depois eu peço perdão. Tá falando. Aí quando vê alguém entrando assim, o que você está fazendo aí? Estou respondendo mensagens aqui, por favor. Por favor. Sabe o que te define? Não é o que você se aparenta entre nós, é o que você é no secreto com Deus. É o que te define. Quem vai saber quem é um homem de Deus não é eu e você, porque eu não convivo com você 24 horas. É quem convive com você 24 horas que se chama Jesus. É quando você fecha a porta do teu quarto que você entra dentro do banheiro. Isso que te define. Os desejos vêm, a vontade vem, você fala: não, está amarrado. Vou seguir o meu propósito. Vou seguir o meu propósito. Vou seguir o meu propósito. Se o namorado não quer, é problema do namorado. Não, namorada, né? Se a namorada não quer, problema da namorada. Fica para trás. Hoje gostei de você, Vanessa. Gostei da sua atitude. Não vou falar aqui não, é uma coisa particular entre ovelha e pastor. Não quer, eu vou viver o meu propósito. Não saio mais. Não vou definir a igreja por pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Eu vou definir Deus como algo perfeito, algo completo que preenche o vazio do meu coração. Escuta isso, pelo amor de Deus. Aí vocês oraram. Aí daqui a pouco, quando eu desci aqui, que eu fui ver aqui, você foi lá no canto e orou. Aí eu vi outras pessoas orando aqui também. Por quê? Porque viram vocês orando. Viram vocês intercedendo aqui. O exemplo puxa outro exemplo. O fogo vai aumentando. Vai aumentando.
Eu duvido se você não chegar aqui, antes de você chegar a encontrar 5, 6 pessoas de joelho dobrado, se você não vai criar o temor de dobrar o joelho também. Porque o exemplo vai queimando, o fogo vai se alastrando. O fogo vai se alastrando. E nós temos esse desejo, gente, de marcar nossa geração. Eu não sei o dia que o Senhor vai te chamar, mas o dia que o Senhor te chamar, eu oro a Deus e lanço uma palavra profética sobre a tua vida, que o seu nome seja lembrado como um homem de Deus, uma mulher de Deus que fez a diferença. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai falar assim: Gabriel, enquanto ele viveu na terra, ele foi um homem completo de Deus. Aquele homem, vou falar que jovem não, longevidade para você, Gabriel. Aquele homem, ele estremeceu a localidade onde ele morava. Era incansável. Aquela mulher, meu Deus do céu, que mulher de oração. Você pensa que não tem ninguém te enxergando, que não tem ninguém te vendo. Você está enganado. Você pensa que você não tem ninguém te observando, você está enganado. Nós não fazemos para aparecer para os homens, nós fazemos para se colocar numa posição diante de Deus. Mas se Deus quiser usar a sua posição para despertar em outra pessoa, Ele vai usar para a glória dEle. Se Deus quiser pegar a tua paixão, teu fogo, a tua entrega para alimentar outras pessoas, Ele vai fazer isso. Aí você faz como o jovem que esteve aqui: toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. A minha vida é entregue a Ele, a minha vida é para Ele. Aquelas pessoas que falaram: olha, mas você é muito exaltado, você toca bateria na exaltação, você prega na exaltação, você toca na exaltação. Deixa falar, você não tem nada a ver com a opinião dos outros. Fique na posição que Deus te colocou, continue exaltando a Deus e sendo uma brasa viva para queimar outras pessoas no propósito deles. Não se preocupa com isso, meu irmão, porque quando você começa a queimar na fé, no fogo e na paixão, não espera aplausos. Aplausos não tem nada a ver com os apaixonados por Deus. Não tem nada a ver. Se tem uma coisa que nós não somos, é aplaudido. Vai levantar homens, vai levantar pessoas, vai levantar gente, vão falar, vão tentar te entristecer, vão criar situações, mas você não tem nada a ver com isso. Fique na posição que Deus te colocou. Olhe para Jesus e seja um avivalista, um homem, uma mulher que traz a presença de Deus aonde você pisar, a presença de Deus aonde você estiver. Escuta uma coisa para mim poder terminar. O nosso Atraídos pelo Fogo, ele tem um foco chamado Moisés. Ele tem uma referência chamada Moisés. O nosso foco é Jesus. Ele tem uma referência que chama Moisés, um homem que estava andando no deserto e que era comum ver sarças pegando fogo, porque é muito quente. Mas ele viu um fogo diferente, um fogo que ele olhou a sarça, olhou a planta e viu que ela não se consumia, e aquilo foi atraindo a presença dele. O fogo foi atraindo a presença dele. Vocês não estão entendendo. O fogo foi atraindo a presença dele. O fogo foi atraindo a presença dele. O fogo foi atraindo a presença dele. Quanto mais ele dava um passo, mais em busca, mais perto ele ficava do propósito dele. Quando ele foi chegando perto do propósito, ouve-se uma voz e diz assim: Moisés, agora você já está no meu ambiente. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Agora você está num ambiente, porque quando você está no ambiente de Deus, Deus se manifesta para falar com você. O que Deus tem para a sua vida, Vitor e Vinícius, por você ser gêmeos, não é igual. Não é igual. Se você tivesse morrido naquele dia, Vitor, se você tivesse morrido naquele dia do afogamento, o propósito que era para você